O futuro incerto no estádio Beira-Rio faz com que alguns jogadores do Internacional comecem a procurar clubes e até mesmo recebam sondagens de outros mercados, principalmente do exterior. É o caso de Agustín Rogel, que desperta o interesse de um clube da Argentina. Mas tem outros contratos que a gente tem que pegar e analisar aqui nesse conteúdo a partir da possibilidade ou de permanência ou, claro, de saída. A arbitragem, sempre polêmica, já está definida para Internacional e Maracanã, agora na quinta-feira lá em Florianópolis. E detalhe, o Inter nunca perdeu com esta pessoa, ou este profissional, se tu quiser, comandando a partida. Mas Matias perderá a titularidade? Vem um novo ataque por aí a partir dos retornos do departamento médico? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros também, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional tu encontra aqui nos conteúdos do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também, deixa aquele like, compartilha nos teus grupos, nas tuas redes sociais, que é muito importante, sem esquecer também que kto.bet.br, a minha parceira aqui, tá te esperando para ser a tua casa de apostas. Te registra lá para dar uma brincada e aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer. kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e não te esquece de brincar sempre com moderação e responsabilidade. Valeu? Bom, gente, o Internacional que enfrenta então agora o desafio pela Copa do Brasil, né? A partida de volta diante do Maracanã, Santa Catarina, Orlando Scarpelli. Os caras lá do Ceará venderam o mando de campo, né, e trocaram um confronto no Nordeste por um confronto mais próximo do Internacional, a fim, claro, de fazer um pila, né, botar uns pila nos cofres, a partir, claro, da mobilização que os colorados vão fazer tanto em Santa Catarina quanto aqui no Rio Grande do Sul para poder ver o jogo. E aí, quinta-feira, então, tem o jogo de volta. O Inter, que já venceu por 1-0 aqui no Beira-Rio, pode, com um empate, se classificar ou então com uma vitória, por óbvio. E se for, por exemplo, uma derrota por diferença de um gol, a decisão vai para as penalidades. Mas quem apita a partida é a Edna Alves Batista. E aí a gente tem algum scout dela já aqui, né? São 15 partidas em 2025, distribuindo 70 cartões amarelos, que dá uma média de 5 por jogo, mais ainda 4 vermelhos, sendo 3 diretos. Tem apenas uma penalidade marcada, tá? Dessa vez para o Ceará, na segunda rodada agora do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, inclusive, tá? Só que o Internacional ainda não perdeu com a árbitra, né, de São Paulo apitando, então, as partidas do Colorado. São 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. O último jogo do Inter que a Edna apitou foi o empate em 1-1, Atlético Goianiense lá no Beira-Rio, em abril de 2024, né? E foi a partida antes das enchentes, inclusive aqui também no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem algumas questões para falar na questão mercado, tá? Porque o Racing da Argentina, uma informação trazida desde a imprensa de lá, dá conta de que o Rogel, o Agustín Rogel, está na mira do Racing. Então essa informação é do Fernando Puyol, do portal 0221, lá de La Plata, onde, inclusive, né, o Rogel foi atleta do Estudiantes de 2021 a 2022. E aí o que se fala, então, é que eles estão tentando conversar com o Hertha Berlim para comprar o zagueiro em definitivo. Ele está aqui em empréstimo, né, desde a Alemanha, e agora encerra o contrato na metade do ano. A partir disso, como o Inter ainda não mostrou interesse de renovação, nem conversou com ele, muito menos com os agentes, a tendência é que ele saia, já está procurando o clube também, o staff do jogador. Então, são o seguinte,
Na publicação ainda tem que times da Arábia Saudita, do México e da Suíça também estariam interessados no Agustín Rogel, a torre uruguaia, como chama o Diego Brião lá no Vozes do Gigante. Ele tem 42 jogos no total pelo Internacional e agora, em 2025, já foi titular em 11 ocasiões com o técnico Roger Machado. Mas a gente ainda tem outros 3 contratos para a gente dar uma olhada e mais ou menos projetar ou saídas ou permanências. O Natan, que eu vou te dizer, tá? Eu já imaginei ele mais fora do Beira-Rio do que hoje em dia, tá? Porque o Inter vai ter que contratar um lateral, o Inter agora vai ter que contratar um zagueiro, porque se o Rogel sai, tem que botar mais um jogador. O Kaique Rocha não está nem sendo relacionado e provavelmente vai também sair agora na metade do ano, logo talvez sejam 2 zagueiros, isso se o Vitão não sair, então tu imagina. Mas tem o lateral direito também que o Inter precisa ou contratar para ser o titular ou a sombra do Aguirre, ou então o reserva do Aguirre. Neste caso, em vez de gastar dinheiro, tu prorroga o contrato com o Natan, uma vez que o Santos não tem nenhum envolvimento aí de negociação com o jogador e provavelmente ele ficaria lá treinando a esmo. Daqui a pouco o Natan pode ficar, contrato até o meio do ano. E o Bruno Henrique e o Fernando, que esses são os 2 mais, vamos dizer assim, que o Internacional quer que eles permaneçam. O Inter já fez com o Fernando pelo menos um plano para 2026, só que o Fernando disse que ainda prefere chegar ao final do ano e ver se tem lenha para queimar, uma vez, né, que está seguidamente jogando e ficando um tempo fora, jogando e ficando um tempo fora, justamente para conseguir balancear a questão de lesões ou problemas, algum problema muscular ou até ósseo, e aí estar à disposição do técnico Roger Machado mais constantemente. Fernando, então, está mais em stand-by. O Bruno, eu vou te dizer também o seguinte, tá? Em cima de toda a polêmica que rola nas redes sociais e que até mesmo no Beira-Rio, né? Ontem algumas vaias quando ele saiu e tal. Não sei se daqui a pouco ele não toma outro rumo também em 2026. Nesse questão, assim, a gente não tá bem, não é bem mercado, tá? Mas mudanças no time do Inter. O Ricardo Matias joga lá contra o Nacional do Uruguai, faz o seu gol, joga agora contra o Mirassol, também faz o seu gol, mas o Rafael Borré está para retornar, se não agora contra o Maracanã, para o jogo contra o Bahia, que é a decisão da Copa Libertadores, basicamente para o Internacional, né? Com um empate, o Inter já se garante às oitavas. Se o Inter vence, pode ser ainda líder do grupo F, né, da competição continental. E aí, a partir disso, muita gente me pergunta, Ernest, tu acha que o Matias fica como titular voltando o Borré? Bom, eu tenho para mim o seguinte, tá? Quando o Roger chega aqui, o Alan Patrick estava lesionado e o Gabriel Carvalho, fez a posição do Alan Patrick. Além de fazer a posição do Alan Patrick, jogou bem, teve destaque e quando o Alan Patrick voltou, não voltou automaticamente da lesão para a titularidade. Ele foi entrando aos poucos. Então, jogava o Gabriel Carvalho, o Alan entrava no segundo tempo, ele jogava uns minutos, depois o Alan jogava mais minutos, né? Ficava uma minutagem um pouco maior ao longo aí das rodadas e dos jogos que o Gabriel Carvalho também já estava sentindo em termos físicos, em termos de sequência. Tanto que o Roger depois coloca ele para o lado, para o Alan ficar mais centralizado, e aí o resto é história, né? O Tabata pegou o lugar dele, e aí ele acaba vendido, isso, aquilo. Eu vou usar este exemplo para tentar imaginar a gestão de grupo do Roger. Porque vamos lá, né, gente? O guri entra em 2 jogos, faz 2 gols. Já tinha feito um gol na Arena Itaquera, né, lá na Neoquímica Arena, no ano passado. Gol de letra. E aí foi meio que arquivado por conta do guri ser meio perna, né? Aquela coisa que a gente já falou. Não, e o Roger mesmo falou na coletiva. O guri não treinava bem, meio preguiçoso e tal. Tem voltado bem aos treinamentos depois da lesão no joelho. Até muita gente cita que ele parece que deu uma ajeitada na cabeça, que alguém de repente conversou com ele, ou que ele meio que passou a focar, porque os números dele
dos treinamentos aumentaram, a questão toda dos relatórios físicos, técnicos e tal, também melhoraram, e por isso que o Roger deu a oportunidade no lugar do Luka. Passou tranquilamente, né? Mesmo que o Luka tenha entrado bem no jogo contra o Mirassol agora. Então, eu me apego nesse sentido. Eu acho que não sai o Matias, tá? E eu acho que o Borré vai entrando aos poucos. E aí, à medida que o Matias tenha regularidade e tenha bons jogos, vai ficando. Daqui a pouco, se ele tiver uma baixa técnica e o Borré daqui a pouco ascender, vai o Borré. Lembrando que o Wesley também está mal na temporada, né? Não marca gols, tá longe de ser o jogador do ano passado. E se o Roger está jogando com 2 atacantes, como no caso agora com os 3 volantes, né? Tem 2 atacantes à frente, ou daqui a pouco se ele voltar para o modelo de 4-4-1-3-2, é a mesma coisa, né? Vai precisar de 2 homens lá na frente. Um mais centralizado e talvez um que movimente mais, como é o caso do Rafael Borré, ainda que o Ricardo Matias também consiga jogar um pouco fora da área, mas ele é muito mais pivô e muito mais camisa 9. Beleza? O que tu acha? Como é que tu organizaria isso? Como é que tu gestionaria esse vestiário se tu fosse o técnico Roger Machado? Coloca aí nos comentários o que tu acha e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.